Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei dar seguimento à matéria de matemática do 11º ano do ensino secundário e irei fazer um vídeo pequeníssimo onde explico teoricamente o que interessa saber sobre resolução de triângulos. Estamos numa fase em que estamos a fechar este primeiro capítulo de trigonometria, a parte custa dizer, mas introdutória apenas, está bem? Dá muito para aprender, mas esta parte já é um bocadinho nova, porque eu sei lá o que é uma resolução de triângulos, o que é que querem dizer com isso. Muito simples, querem ver? E eu vou explicar a parte teórica, faço só um exercício de aplicação e a partir daqui a videoaula com resolução de exercícios. Tem muito mais exercícios para resolverem, certo? Bom, então, resolução de triângulos. Bom, a resolução de triângulos, dado um triângulo, e eu vou já aqui fazer um triângulo que será depois o meu triângulo do exemplo de aplicação. Dado um triângulo de vértices A, B, C, a resolução de triângulos tem como princípio, primeiro, conhecer três informações. Portanto, basicamente conhecer três elementos do triângulo. Três elementos do triângulo e não, agora o segundo passo é que eu vou fazer. O primeiro passo é conhecer três elementos do triângulo, que sejam eles as três medidas dos lados, os três ângulos, duas medidas dos lados e um ângulo, dois ângulos e uma medida do lado, ok? Tanto faz. E com base nisso fazer o quê? Determinar os restantes elementos em falta. Os restantes, ou os demais, das poucas vezes em que demais se escreve tudo junto é assim, não é? Mas determinar os restantes elementos do triângulo. Então, quando é que eu tenho o meu triângulo resolvido? Quando é que eu tenho aqui a resolução de triângulos devidamente efetuada? Quando eu tenho as três medidas dos comprimentos e os três ângulos. Ok? Determinar os restantes elementos do triângulo, sim. Para manter a coerência, vou manter aqui a singularidade. Bom, tão simples quanto isto, está bem? Este ângulo aqui é o ângulo A, portanto esta medida é A pequeno, já sabem como funciona. Este ângulo é o C, esta medida é C pequeno. Este ângulo é o B, esta medida é B pequeno. Ok, agora imaginem que eu vos dizia, tudo bem, e isto já conta como exemplo. A medida do A mede 13 metros, o B mede 17 metros e o C mede 8 metros. Apresenta a resolução deste triângulo. Bom, não há aqui muito que saber. Vamos à lei dos cossenos, sem grande dificuldade, fazer o seguinte. Querem ver? Não sei se recordam da lei dos cossenos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo A. Bom, e a partir daqui, a aplicação direta até que descobrimos o valor do ângulo A. Vejamos, vou passar 2BC cosseno de A para este membro e vou ficar igual a B quadrado mais C quadrado menos A ao quadrado. A partir daqui, vou continuar a resolução. Estes são os dados, está bom? E a resolução passa por ter o cosseno de A igual a B quadrado mais C quadrado menos A quadrado, tudo a dividir por 2BC. Pelo que o ângulo A terá que ser arccosseno ou cos menos 1, e é das últimas vezes que eu vou fazer assim, porque posso perfeitamente usar o arccosseno de isto tudo, ou seja, de B quadrado mais C quadrado menos A ao quadrado, tudo a dividir por 2BC. Bom, e então a minha medida do ângulo A será o cos menos 1 de quem? Ora, B quadrado, sendo B 17, fica 17 ao quadrado, mais, sendo C 8, 8 ao quadrado, menos 13 ao quadrado, tudo a dividir por duas vezes o 17, vezes o 8. Isto dá sensivelmente 47
3,4 graus. Certo? Agora, de forma análoga, podemos ir para qualquer um dos outros ângulos. Atenção que eu já sei este. Agora posso ir saber, por exemplo, o B ou o C. Vamos ao C. E agora a forma é a mesma, portanto, tenho é que ter em consideração a fórmula. Aqui passa a estar C, tal como aqui, e o A vem para um destes, ok? E não será preciso muito. Reparem que basta fazer a troca, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Vamos numa nova página dar a continuação a isto. Eu quero C, portanto, C ao quadrado será igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de C. Portanto, o 2AB cosseno de C tem que ser igual a A quadrado mais B quadrado menos C quadrado, pelo que o cosseno de C terá que ser igual a A quadrado mais B quadrado menos C quadrado, tudo a dividir por 2, AB. Bom, então o C terá que ser cos menos 1 de tudo isto. A quadrado mais B quadrado menos C quadrado, tudo a dividir por 2. AB. Vamos fazer a substituição pelos valores concretos, portanto tenho cos menos 1, ou a função inversa do cosseno, de A ao quadrado, com licença, devia ter decorado os valores. Ora, 13 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, tudo a dividir por 2, vezes 13, vezes 17. Deixem só confirmar. Exatamente. Bom, e então este valor será sensivelmente 26,9 graus. A terceira também dava para ir pela lei dos cossenos, mas reparem, a soma dos ângulos tem que dar 180, tá bom? Portanto, o ângulo de há pouco deu-nos 47,4, por isso, o ângulo B mais 47,4 mais agora 26,9 tem que dar 180. Por isso o ângulo B tem que ser 180 menos 47,4 menos 26,9. Quanto é que é o ângulo B então? Sim, as contas um bocadinho de cabeça. 105,7 graus. E pronto. Está este triângulo resolvido. Visto que as medidas dos lados eram todas dadas, eu fui determinar as medidas dos triângulos. Bom, isto é tudo muito bonito, mas será que há aqui algum truque para eu saber quando usar a lei dos cossenos, quando usar a lei dos senos? E se der para usar o teorema de Pitágoras, é mais fácil ainda. Mas isso é só em casos onde já são dados muitos dados, tá? Há um truque. Não é um truque, é o conhecimento teórico, deriva do conhecimento teórico, que é muito simples. Eu vou usar uma tabela, vi também no manual, está muito interessante, que consiste no seguinte. Quando são dadas as medidas do comprimento dos três lados, reparem que foi o que deram agora, as medidas do comprimento dos três lados são conhecidas, ou então, também, quando as medidas do comprimento de dois dos lados e da amplitude de um ângulo interno são conhecidos. Portanto, já agora aqui vou deixar o critério lado, lado, lado. Não é bem critério agora aqui, mas é o conhecimento. Conheço três lados, portanto, lado, lado, lado. A outra forma é as medidas, ou a outra informação necessária consiste nas medidas do comprimento de dois lados e da amplitude do ângulo interno por eles formado, portanto não é um ângulo qualquer, por eles formado, está nesta forma. Então aqui também uso a lei dos cossenos, tá? Então eu já posso fixar algo assim. Reparem, vou só separar nesta forma, mas em ambos os casos eu tenho o teorema de Carnot, ou lei dos cossenos, tá bom?
é a forma mais conhecida, vem no programa assim, portanto eu também não vou aqui complicar, tá? Portanto, esta é a forma quando eu posso usar a lei dos cossenos. E quando eu uso a analogia dos senos ou a lei dos senos? Bom, é quando eu tenho as medidas do comprimento de um dos lados e das amplitudes de dois ângulos internos, tá? Quaisquer eles. Portanto, as medidas, quando são conhecidas, as medidas, eu aqui não escrevi são conhecidas. As medidas do comprimento dos três lados são conhecidas, ou então as medidas do comprimento dos dois lados e da amplitude do ângulo interno por eles formados também são conhecidas, tá? São conhecidos. Pronto, mas dava para entender. Aqui, as medidas do comprimento de apenas um lado, de um dos lados, e das amplitudes de dois ângulos internos. Reparem, também são conhecidas, tudo bem. E então teremos lado, ângulo, ângulo, ou ângulo, lado. Ângulo é indiferente. Em qualquer um dos casos, iremos usar a analogia dos senos ou a lei dos senos. A analogia dos senos ou lei dos senos. Pronto, e aqui temos a parte teórica. Agora aguardem pela próxima videoaula ou próximas videoaulas onde teremos a aplicação direta com mais exercícios resolvidos referentes a esta temática, tá bom? Caso tenham dúvidas na lei dos senos ou na lei dos cossenos, acompanhem as videoaulas anteriores, aconselho-vos a ir à lista de reprodução, pois está tudo seguidinho consoante o programa, claro está, dentro do ensino do sistema de educação português, claro está. Se estiverem noutro país e quiserem também aprender isto, então tenham em consideração, nada do que eu aqui vos explico está errado. Simplesmente podem não estar na ordem que vocês pretendem, ou pode alguma coisa não ser exatamente o que pretendem, ou até não estar explicado como pretendem. Mas também entram em contato comigo e esclarecemos isso sem qualquer problema, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. E já sabem, estudem muito porque é o vosso futuro que está em jogo, ok? Não se esqueçam de classificar o vídeo, responder àquela sondagem. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos. E é tudo, tá bom? Qualquer coisa têm onde me encontrar. Um forte abraço matemático a todos. Adeus!